Bom dia, sétimo ano. Tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que vocês tenham se divertido em casa aí no final de semana. Não se assustem com o novo corte de cabelo. Passei a máquina, tá muito mais prático. Então, continuando o nosso conteúdo, né? A gente estava vendo feudalismo, tá? Só recapitulando um pouco, que é para vocês relembrarem, para a gente poder continuar o novo assunto. O sistema feudal é um sistema baseado na propriedade de terra, tá? Essa terra, ela vem por meio de doação de nobre para outro nobre, tá? O rei primeiro ele doa para o nobre, e esse nobre vai doando pedaços dessa terra para outros nobres em troca de proteção, tá? Lembrando que aquele que doa é o suzerano e aquele que recebe é o vassalo, tá? Essa doação de terra acontece por meio de uma cerimônia, tá? E aí os servos trabalham nos feudos, tá? Então a mão de obra do feudo, né, dessa grande fazenda, digamos assim, são os camponeses que trabalham no regime de servidão, tá? Eles trabalham lá na propriedade do senhor feudal, que é o nobre dono desse feudo, em troca de uma série de tributos, tá? Então, durante muito tempo na Idade Média, até mais ou menos ali no século X, esse sistema feudal ele vai ser o sistema predominante na Europa, tá? E vai ficar estável durante muito tempo, tá? Por que eu estou falando isso para vocês? Porque toda essa estabilidade dentro do feudalismo vai gerar um outro tipo de sociedade mais para frente, tá? Chegando ali no final do século X, o sistema feudal ele vai começar a entrar em crise, tá? Como assim entrar em crise? A estrutura do feudalismo vai deixar de ser hegemônica. Por quê? Primeiro, lembrando que o sistema feudal entrou em vigência porque o poder do rei estava descentralizado, tá? A população estava fugindo das invasões bárbaras e resolveu que era mais seguro ficar vivendo ali dentro de um feudo, tá? Os principais povos bárbaros que invadiam eram aqueles que vinham do norte, das regiões nórdicas, tá? Noruega, Suécia, Finlândia e por aí vai, o que a gente chama de Escandinávia, tá? Lembrando que muitos desses líderes no final do século X já haviam se convertido para o cristianismo. Então esse perigo da invasão bárbara, ela vai deixar de existir aos poucos. Então a população começa a ter um pouco mais de tranquilidade e voltar para os centros urbanos. Outra coisa que vai acontecer é que o Império Bizantino vai se fortalecer e ele vai impedir que os árabes avancem sobre a Europa, né? Lembrando que a gente estudou lá no Reino Franco, que também Carlos Martel impediu que os árabes entrassem por onde hoje é para Portugal e a Espanha, né, a Península Ibérica. O Império Bizantino vai impedir que os árabes venham pelo outro lado, tá? E aí, uma das coisas mais importantes que vai acontecer durante o feudalismo, que vai ser responsável também pela crise do feudalismo, por mais incrível que pareça, é a evolução das técnicas agrícolas, tá? Vamos lembrar que o sistema feudal é um sistema baseado na propriedade de terra e na produção por meio dela, tá? E como tudo na história da humanidade, né, o conhecimento vem por meio da experiência. Então, muitas técnicas agrícolas foram melhoradas, tá? Foram inventadas para poder melhorar a produção. Não sei se vocês têm algum conhecimento sobre como funciona a agricultura, né? Mas antes de fazer a plantação, por exemplo, a terra tem que ser revirada, né, para que suas camadas que têm mais nutrientes venham para cima, tá? E essa técnica, né, que é o arado, ela foi evoluindo aos poucos. Lá no início, quando a agricultura ela tinha começado, né, os agricultores utilizavam pedaços de madeira, né, e aí era puxado aquilo lá com o animal ou através dos seres humanos mesmo, e aquilo revirava a terra, tá? Durante o período feudal, isso vai ser refinado e eles vão inventar o que a gente chama de charrua, tá? Que é um grande objeto de madeira, ele é moldado com a ponta de ferro na ponta dessas duas varas de madeira, tá? E aí vai sendo puxado por um boi e isso vai revirando mais profundamente a terra, tá? Outra coisa que surgiu durante o sistema feudal foi o sistema de rotação de terras. Como assim? Você tem um grande lote de terra, você divide esse lote em vários outros lotes, geralmente 3 ou 4.
E aí, durante um ano você deixa um desses lotes sem plantar nada, para que ele vá se recuperando. No outro você planta batata, no outro alface, cenoura, enfim. E aí a cada ano você vai mudando o tipo de plantação de cada terreno e sempre deixando um descansando. Isso faz com que a terra produza muito mais, tá? O moinho de vento e de água também foi aprimorado durante o sistema feudal. Isso fez com que o processamento de grãos, né, fosse também muito mais rápido. Se a gente juntar todas essas inovações, o que é que a gente vai ter? Um aumento na produção de alimentos, tá? Se tem um aumento na produção de alimentos, há uma explosão populacional. Então, lá pelo século X, né, o sistema feudal já tinha feito com que a população da Europa crescesse bastante, principalmente pelo fato da produção de alimentos, tá? Então, esse período de paz, né, durante o sistema feudal, de estabilidade, ele vai gerar uma sociedade que vai estar crescendo em números, tá? E vai produzir tanto alimento que nesse momento vai gerar um excedente, tá? E esse excedente vai fazer com que os feudos trocassem mercadorias, tá? E entre os caminhos, entre um feudo e o outro, no cruzamento desses caminhos, as pessoas se instalavam ali para vender produtos e equipamentos para as pessoas que faziam esse trajeto. Então, a partir desse momento, vai surgir uma nova classe social, que é a classe que vai ajudar a acabar com essa estrutura do sistema feudal, que é a burguesia. Tá, pessoal? O burguês é aquele que trabalha com o comércio, com atividade comercial. Então, a partir do final do século IX, no século X, a burguesia já vai estar se formando porque esse excedente de alimento, né, fez com que a atividade comercial aí no final do sistema feudal tivesse renascendo, tá? Então, recapitulando rapidinho, no sistema feudal a gente tem estabilidade, né? Param as invasões bárbaras dos nórdicos, tá? Então a população se sente à vontade para voltar para os centros urbanos. A gente tem um aumento na produção de alimento, a gente tem um avanço nas técnicas de plantação, tá? E a gente tem o surgimento de uma nova classe, que é a burguesia, tá? Isso um pouco por cima, a gente vai na nossa tutoria aprofundar um pouco mais, tá? Nesses quesitos que levaram ao enfraquecimento do sistema feudal e ao renascimento, seja do comércio, seja das cidades, tá? Fiquem bem, estudem, façam as atividades aí que estão no Clasep e até amanhã.